Boa noite. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, nessa cidade tão querida ao meu coração, entre pessoas tão queridas também, essa jornada, tantos amigos. É um privilégio poder vir aqui e eu fico feliz que pela amizade, pelo companheirismo, tenho sido convidado com regularidade, o que preenche meu coração de muita alegria. Que Jesus nos permita hoje um momento de aprendizado em conjunto, para que saiamos fortalecidos para as nossas propostas evolutivas. Hoje nós vamos conversar sobre o plano divino em nossas vidas. E vamos começar resgatando uma informação muito importante que raras vezes consideramos. Cada um de nós é um projeto exclusivo da divindade. Cada um de nós foi criado enquanto ser imortal, em um momento único do amor universal, nosso Pai, para um programa infinito de evolução. Deus tem para cada um de nós uma trajetória sublime estabelecida. E nós precisamos, todos os dias, lembrar disso. Nós somos amados por Deus e Deus estabeleceu um plano muito especial para cada um de nós, nesta e em todas as vidas. Quando nós, às vezes de maneira inadvertida, falamos: parece que Deus esqueceu de mim. Isso é uma frase sem qualquer significação real. Jamais estamos esquecidos por Deus. Mas em relação ao plano divino, normalmente nós lembramos disso quando as circunstâncias acontecem conforme a nossa vontade. Quando os acontecimentos ocorrem de acordo com o nosso planejamento, muitas vezes bem satisfeitos, dizemos assim: que beleza, Deus preparou. Aquela viagem bem-sucedida, a conquista profissional, algum benefício de ordem material, a recuperação da saúde, quando as coisas saem conforme as nossas orações, dizemos assim: que bom, Deus preparou. E é verdade, Deus prepara para nós boas circunstâncias, boas resoluções, boas atividades. Mas é claro que nem sempre as coisas saem conforme a nossa vontade. Falando em vontade, muitas vezes, nós, de maneira subliminar, inconfessável, na oração do Pai Nosso, naquela parte em que proferimos assim: seja feita a tua vontade, quantas vezes secretamente gostaríamos de acrescentar: e se possível que seja igual à minha. Porque o que nós queremos quase sempre é fazer uma barganha. Nós oramos sim, mas queremos que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. A circunstância obrigatória para nós considerarmos é que raras vezes a nossa vontade está inserida naquilo que realmente nos convém. Poucos de nós saímos do contexto da infância espiritual. E como toda criança, nós normalmente estamos interessados em comodidade, conforto e facilidades. Se advém uma situação mais desafiadora, nos revoltamos, especialmente nos nossos momentos de fragilidade. Quantas vezes a criança está enferma, e eu tenho uma certa recordação desses momentos, febril, e a gente na cama, com várias cobertas, com aquele calor advindo, do pijama, da coberta, e sentindo um certo conforto,
por estarmos ali bem agasalhados, e aí vem a mãe, vem o pai, confere que estamos com febre, e vem com aquela sentença incompreensível para a criança: você precisa tomar um banho para baixar a temperatura. A ideia de sair daquele conforto, daquele calor tão alentador, e ir para o banho já parece algo incompreensível. E quando a mãe fala assim, não pode ser um banho muito quente, tem que ser um banho morno para frio, a gente se revolta, parece que a mãe quer o nosso sofrimento. E a gente tem vontade de falar, mas já não basta o desconforto que eu estou, a dor que eu estou sentindo, e ainda me colocar em uma situação pior? Mas é que aquilo representa para nós o necessário. Baixar a temperatura, tomar o banho, ir ao médico, receber uma injeção, remédios desagradáveis, mas é o necessário. O plano divino para nós, embora certamente nos proporcione momentos de alento, de lazer, de conforto, na maior parte do tempo estaremos nós lidando com desafios. Porque são os desafios que nos proporcionam ocasião de aprendizado. Se a professora chega na sala de aula com um bolo de chocolate, coberto e recheado, é uma festa. É possível? Claro. É pertinente? Eventualmente. Mas qual o aprendizado o aluno tem ao ser aguilhoado, ao ser confortado com bolo de chocolate? Não tem aprendizado algum. O aprendizado vem das lições de matemática, química, física, ortografia, redação, língua estrangeira. Assim também nas nossas vidas. Então, o plano divino para nós prevê um processo ininterrupto, infinito, contínuo de evolução. Nós todos estamos integrados em uma fatalidade evolutiva que é o progresso. O livre-arbítrio que nos assiste está em aderirmos ao plano divino agora ou adiarmos isso indefinidamente. Quanto mais depressa nos vincularmos ao plano divino, mais felizes seremos. Mas Deus quer uma adesão voluntária e verdadeira. Por isso que Ele aguarda com paciência, inclusive nossas escolhas equivocadas, até que nós voluntariamente queiramos nos integrar ao plano divino. Durante a prece, tivemos a ocasião de recordar nosso querido Divaldo Franco. E quão inspirador é para o nosso plano divino considerar, por exemplo, a trajetória desses trabalhadores do bem. Regularmente a providência divina nos proporciona esses missionários que vêm testemunhar para nós a realidade do plano divino, que é preenchida por muitos desafios. Divaldo Franco completou 98 anos de existência. E ele sempre foi muito transparente nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus desafios, mas testemunhou também a sua perseverança no compromisso, na proposta de se ajustar à programação reencarnatória que ele foi identificando ao longo dos anos. Então, todos nós temos, para nos inspirar neste plano divino, trabalhadores, missionários, exemplos, sendo o maior deles Jesus, e outros mais próximos de nós, que nos estimulam ao progresso, a esse entendimento do que é que Deus reservou para nós. O grande desafio é quando as coisas
não saem como nós queríamos. E muitas vezes temos vontade de considerar que o plano de Deus não deu certo. Porque, segundo a nossa lógica, seria muito melhor outra situação. E aí nos revoltamos. Mas vamos considerar, então, para essa noite, um exemplo que está no livro No Mundo Maior, em que realmente parece que o plano divino saiu algo diferente do previsto, apesar de ser algo retratado no plano espiritual, com espíritos já consagrados ao bem. E vamos falar do instrutor Eusébio. Mas antes eu quero fazer um parênteses. Porque assim como mencionamos, Divaldo, Chico Xavier e tantos trabalhadores do bem, Irmã Dulce, Madre Teresa, que nos inspiram, na literatura espírita de qualidade, nós vamos também encontrar alguns exemplos que nos inspiram de maneira tão especial, nos mostrando que para o cumprimento deste plano divino, nós temos encarnados corações amorosos que zelam por nós, oram por nós, se dedicam ao nosso sucesso moral. E do plano espiritual também, nós temos muitos que nos acompanham diariamente, que ficam na melhor expectativa para que nós consigamos vencer a nós mesmos. E um desses missionários que nos estimulam ao bem traz uma referência muito importante na obra de André Luiz, que faz para nós uma descrição de como deve ser confortador nós podermos encontrar esses missionários do bem. Está no livro Sexo e Destino. E nesse livro há um enredo muito interessante, e André Luiz, logo no início da obra, é informado de que ele iria se encontrar com um trabalhador chamado Félix. Só teve essa informação pelo seu companheiro naquela atividade. Estavam prestando socorro a Beatriz Neves, que era filha de Pedro Neves, ela próxima ao desencarne, nos seus últimos dias de um câncer, e do plano espiritual, seu pai, Pedro Neves, estava ali para lhe prestar assistência. André Luiz se junta com um amigo para acompanhar os últimos dias de Beatriz. E lá chegando no recinto, André Luiz pergunta: o irmão Félix já veio? Ao enfermeiro do plano espiritual que prestava assistência a Beatriz. E o enfermeiro respondeu: sim, como sempre. Então, Neves e André Luiz começam a se inteirar do quadro. Advém uma situação algo desafiadora, que eu vou deixar para aqueles que já leram relembrar, para os que não leram como incentivo à leitura, até que vem então o momento em que André Luiz se depara com esse trabalhador. Antes, só um pequeno trecho, eu vou ler bem curto, em que André Luiz simplesmente ouviu assim: informei-me então de que o irmão Félix, desde muitos anos, era superintendente de importante instituição vinculada ao nosso lar. No caso, é um instituto chamado Almas e Irmãs. Famoso pela bondade e paciência, conhecido como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Então, André Luiz tinha ouvido isso. Até que numa situação algo desafiadora, que Neves e André Luiz estavam vivenciando, vem o relato. Subitamente, venerando amigo, penetrou a câmara. Arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circundava-lhe a cabeça. No entanto, não era a luz suave a extravasar-lhe docemente da aura de sabedoria que me impressionava, e sim a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime.
Fitei-lhe os olhos de relance com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banhavam-me todo o ser, qual se fosse visitado no âmago por inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que me impôs ao sentimento qual irmão de velhos tempos? Debalde vasculhei na memória naqueles segundos inesquecíveis. Num átimo, vi-me de volta às emoções puras da infância. O emissário que parara à frente de nós não me fazia retomar simplesmente a segurança do braço paterno, mas também o carinho inesquecível de minha mãe, de quem nunca me apartara pelo pensamento. Ó Deus, em que forja da vida se constituem esses elos da alma, em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas, de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõe a seiva divina do amor que aproxima os seres e lhe transfunde os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. Levantei meus olhos para o benfeitor e fui compelido a sofrear meu impulso de me arrebatar aos seus braços. Após cumprimentá-lo, Neves disse: André, abrace o irmão Félix. Adiantou-se, porém, o recém-chegado, abraçou-me amorosamente e disse: grande contentamento de vê-lo, meu amigo. Deus o abençoe. Não logrei arrancar do coração palavras que traduzissem a minha emoção, mas beijei-lhe a mão com a simplicidade de uma criança, para que ele recebesse as lágrimas que me caíam da alma por mudo agradecimento. Já pensaram que todos nós temos espíritos afins que iremos reencontrar durante a vida corporal, durante o desprendimento do sono, no retorno à pátria espiritual, que nos acompanham com tanto amor, com tanta leveza, e que estão nos acompanhando para que consigamos cumprir o plano divino traçado para essa existência? Então fica uma reflexão. Voltemos ao livro No Mundo Maior. Nesse livro, logo no início, André Luiz está acompanhando o assistente Calderaro, espírito de escola, bastante evoluído, que convida André Luiz a acompanhar a preleção de Eusébio. É o título do capítulo 2. E Eusébio, um espírito das mais altas esferas, se apresenta com características semelhantes ao Félix. E como é confortador ver que em todas as obras espíritas de qualidade, nós vamos perceber a grande quantidade de missionários que nos acompanham, que zelam por nós, que nos reerguem quando tropeçamos, que se esforçam para que nós consigamos vencer a nós mesmos. Eu vou citar algumas características de Eusébio, porque isso é importante para o contexto que virá a seguir. Então, André Luiz descreve que Eusébio também era superintendente de importante instituição socorrista, sendo responsável por milhares de almas. O abnegado instrutor mostrava-se com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual, com os olhos com intenso poder magnético e amoroso sorriso.
A simples presença de Eusébio impusera silencioso respeito. Apenas o vento sussurrava algo nas ramagens. Eusébio era uma figura majestosa, transpirando segurança e beleza pela sua presença, bondade e compreensão, tolerância e doçura irradiavam-lhe da fisionomia. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. E o instrutor Eusébio faz uma preleção sublime, faz uma oração, e é notório constatar a grandeza espiritual deste espírito. Ao término da preleção, da palestra, Calderaro se aproxima, apresenta Eusébio a André Luiz, os dois começam a conversar, e Calderaro sinaliza um propósito de levar André Luiz em missão de estudo e trabalho às regiões das cavernas de sofrimento. E pede o parecer do instrutor Eusébio quanto a isso. E esse espírito das mais altas esferas concorda. Diz assim para André Luiz: "Sê feliz no seu trabalho." E para Calderaro: "Conduze-o ao serviço de assistência às cavernas." Então fica muito claro que o instrutor Eusébio é um espírito muito evoluído, muito capaz, amoroso, inteligente, plenamente senhor das suas atribuições. E recomenda que André Luiz vá em companhia de Calderaro para o serviço de assistência às cavernas de sofrimento. Aí temos alguns capítulos e vamos pular lá para o fim do livro, quase os últimos capítulos, quando finalmente chega o momento da incursão nas cavernas de sofrimento. E quem estava chefiando diretamente a expedição é a irmã Cipriana, também alma dedicada aos necessitados sofredores, que estava ali com um grupo pequeno, e ao perceber André Luiz acompanhando Calderaro, fala com doçura e bondade para Calderaro: "Pretende o irmão André seguir em nossa companhia?" E é interessante que André Luiz é muito espontâneo, né? A gente se vê facilmente na situação. A vontade minha, lendo, seria dizer: claro que sim, se eu estou aqui. E Calderaro, algo surpreso, responde com humildade: sim, o próprio instrutor Eusébio recomendou a presença dele aqui. E eu fico imaginando, né, que se eu fosse Calderaro, eu ia frisar bem Eusébio, né? Eusébio, sabe, né? Qual que é o Eusébio? E Cipriana, com muita bondade, fala assim: reconheço a indicação valorosa do nobre Eusébio, mas como responsável direta por esta atividade, lamento informar que não posso admitir nosso irmão André Luiz nessa atividade, porque ele ainda não tem o treinamento específico para atuar nas cavernas de sofrimento. Lendo isso, a gente fala, se até os espíritos superiores fazem confusão na programação, né? Por que eu também não posso me equivocar nos meus propósitos? E André Luiz, espontaneamente, fala que criou-se uma situação algo desconfortável. Veja que no plano espiritual superior, foi uma situação desconfortável. Se fosse aqui na Terra uma situação dessa, hein? Seria talvez aquilo que a gente escuta falar, o famoso melindre. Não é? Mas vamos aprender com os espíritos mais evoluídos como se resolve isso. Mas não dá vontade de achar que alguém errou? Ou que o Eusébio errou, ou que a Cipriana errou, porque o Eusébio certamente tinha alguma pertinência. A Cipriana também tinha. Vejamos como agem os espíritos evoluídos.
Calderaro aquietou-se, André Luiz ficou constrangido, e Cipriana continuou: certamente há algum motivo pertinente para André Luiz estar entre nós. Não posso, em sã consciência, permitir que ele avance em situações desconfortáveis pela sua atual inexperiência. Mas convido André Luiz a permanecer com Calderaro no limiar, nas imediações das zonas de sofrimento maior, onde certamente ele poderá colher valioso material para os seus propósitos. Então é algo assim muito inspirador dos espíritos mais evoluídos. Ela buscou uma ideia de conciliação, porque eles estavam no limiar, não estavam nas regiões mais críticas. E foram então seguindo assim, com um ar de contentamento para todos os envolvidos, um sorriso de gratidão André Luiz exprimiu para a irmã Cipriana. Foram se aproximando da região específica e André Luiz descreve uma região com muito sofrimento, dores, gritos lancinantes, uma atmosfera sufocante, muito escura, com o solo algo pegajoso, algo muito desagradável. E nem tinham chegado ainda no limiar, na entrada. Quando realmente a situação ficou muito crítica, Cipriana estacou, dizendo assim: Calderaro, você e André permaneçam aqui. Retornaremos em 6 horas. Tenho certeza que haverá bastante propósito nesse período aqui para vocês. E assim foi. De imediato, perceberam um grupo de velhinhos que se aproximava. E Calderaro sussurra para André Luiz. Eles não eram vistos. Dada a diferença vibratória, espíritos mais evoluídos, em uma outra frequência dos seus perispíritos, não eram vistos pelos sofredores. Mas vinham ali algumas almas de usurários, pessoas extremamente apegadas ao dinheiro e desencarnaram sem ter a consciência que tinham deixado o corpo físico. André Luiz descreve que eles traziam avidamente porções de lodo nas mãos, tentando protegê-la junto ao peito. E diziam assim: precisamos nos proteger dos ladrões, vamos ficar sempre juntos. Alguém poderá querer retirar de nós todo esse ouro. E era simplesmente um lodo. E caminhavam falando impropérios, maliciosos, até que um deles falou assim: meus amigos, penso que enlouquecemos. Há quanto tempo estamos caminhando nessa região estranha? Não conseguimos retornar para nossas casas. Há muitas respostas que não alcançamos com essa paisagem diferente. Teríamos perdido a razão? Quando ele fala, André Luiz tem um choque. Ele fala assim: Senhor, aquela voz lembrou-me muito do meu avô Cláudio. Seria possível? E ele narra que, quando criança, conviveu um pouco com esse avô, que havia acumulado uma grande fortuna com recursos da agiotagem, extremamente apegado ao dinheiro, e teve os seus últimos anos de existência com grandes perturbações emocionais. E a mãe de André Luiz dizia que a única pessoa que trazia paz e alegria para o senhor Cláudio era o André Luiz menino. E aí ele fica surpreso, e aí nisso um outro velhinho responde a ele: Cláudio, você está perdendo o senso prático, temos que permanecer juntos. O nome fora revelado. André Luiz havia identificado a voz e um dos companheiros falou o nome Cláudio.
Calderaro disse assim: André Luiz, já sei o que se passa. E seu avô parece receptivo. Vamos fazer uma aproximação. Aplicam recursos magnéticos naquele espírito que passa então a vê-los. E diz assim: Senhor Cláudio, quem sois vós, emissários de Deus? Por favor, nos ajudem. Estou confuso, não compreendo o que se passa. E Calderaro inicia: somos apenas teus irmãos e estamos aqui para vos esclarecer. E ele começa a fazer as perguntas compreensíveis daqueles que não se prepararam para retornar à pátria espiritual. E aí André Luiz, sem se revelar, começa o diálogo. Na verdade, os olhos da matéria já se fecharam para mais de 40 anos. E, de maneira muito singela, explicou que estava na pátria espiritual. E ele reconhece a situação, ele já estava ponderando, e disse assim: meus amigos, eu mereço estar aqui. Eu fui cruel. E certamente esses padecimentos decorrem do que eu fiz com Ismênia. E André Luiz pergunta: a quem se refere, meu amigo? Em minha casa havia uma irmã que não era legítima por laços consanguíneos, mas fora criada como minha própria irmã. Quando meus pais faleceram, eu, para acumular toda a fortuna, expulsei-a de casa. E depois nunca mais me perdoei por isso. Não tenho nenhuma ilusão que da terra algum familiar meu vá se lembrar de mim. Ismênia certamente guarda rancores compreensíveis. Eu estou onde mereço. Se for possível, emissários dos céus, tenho um pedido para vocês. Por favor, façam com que essas verdades cheguem à única pessoa que talvez se lembre de mim. Eu tive um neto, chamado André Luiz, luz da minha vida. A presença dele preenchia meu coração de alegria, me acalmava, me estimulava ao bem. E já no findar da existência, considerando todos os meus erros, eu tive vontade de deixar um patrimônio para que meu neto pudesse fazer medicina e pudesse atender aos sofredores. Quem sabe, ele se dedicando ao bem, pela fortuna que eu acumulei de maneira indevida, os meus males um dia sejam minimizados. Ah, André, eu sempre te amei. Por favor, levem esse recado para ele. E aí essa cena é muito comovente. André Luiz coloca assim: por mais que Calderaro me sinalizasse para aguardar um pouco mais, para que eu me revelasse, não suportei. Me atirei aos braços daquele velhinho e falei assim: vovô, não se lembra mais de mim? Sou eu, teu neto André Luiz, que aqui está. Continua essa parte de maneira muito comovente. Quando chega a Cipriana, a gente tem uma prova de que o plano divino sempre é perfeito. Ela rapidamente percebe a situação e fala assim: André, eu tinha certeza que a indicação de Eusébio era pertinente e que a minha restrição também era pertinente. Porque o seu compromisso de vida era ficar aqui e reencontrar o seu avô. Isso nos faz refletir nas nossas vidas. Quando nós traçamos planos afetivos, profissionais, financeiros, e as circunstâncias não saem como nós queríamos. Será que o plano divino está errado? Ou será que nós ainda não percebemos qual é o verdadeiro propósito daquela negativa, daquela frustração, daquela solidão, daquela contrariedade? O plano divino só faz sentido quando nós efetivamente interiorizarmos a nossa realidade espiritual.
Se analisarmos sob a ótica de uma única existência, nada faz sentido. Porque ao longo das múltiplas existências, nós vamos experienciar desafios familiares, solitude, momentos extremamente agradáveis de trabalho no bem, momentos desafiadores, riqueza, pobreza, saúde e enfermidade, tudo faz parte do plano de Deus para que possamos extrair de nós próprios a essência divina com a qual fomos criados e que nas últimas existências nós temos conspurcado. Então nós precisamos ter em mente que quando os nossos planos não saem conforme planejado, a conduta mais sábia a ser aprendida é nos perguntarmos: o que realmente Deus tem preparado para mim? Como eu posso descobrir isso? Está lá no Livro dos Espíritos, uma resposta de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. E vamos aprender a ouvir a voz da consciência. Para isso é necessário um pouco de silêncio, de oração. Mas se nós conseguirmos ouvir a voz da consciência, encontraremos o plano divino. Porque também está lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E se estivermos integrados ao plano divino, seremos felizes. Porque no Evangelho está colocado: a felicidade possível para o nosso atual estado evolutivo é a paz de consciência. Sempre que nós estivermos integrados com o nosso planejamento reencarnatório, com o plano divino, sentiremos paz no coração, ainda que a nossa vontade esteja contrariada, que o nosso ego esteja abalado, que os nossos sonhos materiais estejam frustrados. Mas se nos integrarmos com a consciência, se estivermos pacificados em nós mesmos, nós teremos a felicidade possível, que é o bom uso do livre-arbítrio. É para isso que estamos aqui, aprender a fazer bom uso do livre-arbítrio. Além da oração, das reflexões, das boas obras literárias, da prática da caridade, do Evangelho no lar, diariamente, essas práticas facilitam a nossa percepção de ouvir a consciência. Lembrando que Deus também nos envia sinais, por pessoas e circunstâncias. Para nós irmos contra o planejamento divino, é necessário recusar algumas vezes a voz da consciência, os alvitres, os avisos amorosos, sonhos, um livro que chega de repente, um filme, uma mensagem, a vinda de um amigo. Sutilmente Deus fala conosco. E tem que ser sutil, porque Deus quer que temos o mérito das boas escolhas. Se fosse algo ostensivo, onde estaria o nosso merecimento? Mas então todos nós teremos várias possibilidades de identificar o plano de Deus para nós. E o mais inteligente é nós atendermos a isso. Nós temos também 2 obras extraordinárias que falam sobre isso. Atender ao plano divino. Um está no livro Há 2000 anos. E também é um texto inesquecível. É o encontro de Públio, foi uma reencarnação de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, com Jesus. Públio havia ido em busca de Jesus
buscando cura para sua filha Flávia Lentúlia, que tinha hanseníase. E, compreensivelmente, estava desenganada dos médicos da época. Lívia, esposa de Públio, já havia entendido a grandeza espiritual de Jesus, estava em casa orando. E Públio só foi senador orgulhoso, como ele mesmo se descreve, porque fora um pedido da filha moribunda. Flávia Lentúlia estava nos estertores das suas dificuldades orgânicas, com muitos sofrimentos, a epiderme coberta de feridas, escaras sem solução. E Públio chega do trabalho, vê a filha naquele estado, vê sua esposa e a criada Ana orando com fervor, e ele, compadecido, se debruça sobre o berço e fala assim: filha, dize o que queres, pede qualquer coisa. Mandarei emissários a Roma, ele estava na Palestina, a trabalho. Mandarei emissários a Roma buscar qualquer brinquedo que queiras. Diga, filha. E ela, de ouvir sua mãe falando de Jesus, com a voz em um fiapo, diz assim: papai, eu gostaria do profeta de Nazaré. E aquilo foi um golpe lancinante no orgulhoso senador romano, que era a maior autoridade da Palestina e tinha a prerrogativa de exigir a sua presença a qualquer pessoa. Mas diante da filha à beira da morte, ele vai, buscando de maneira disfarçada os sítios onde se relatava que ele se fazia presente. E o encontro é extraordinário. Das águas mansas de Genezaré, Públio relata, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente com o aroma da folhagem. Nesse instante que o seu espírito sentiu o império de estranho e suave magnetismo e ouviu passos brandos de alguém que se aproximava. Diante dos seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível, única. Tratava-se de homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, beleza suave e indefinível. Longos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, emanando energia e simpatia, irradiava de sua majestosa figura. Públio não teve dificuldade em identificar, sem nunca ter visto, que se tratava de Jesus. Sem saber como, ajoelhou-se imediatamente. Lágrimas ardentes rolaram-lhe pela face. Foi quando, então, num gesto de soberana e doce bondade, o meigo nazareno caminha até ele, pousando carinhosamente a mão na sua fronte. Senador, por que me procuras? Fora melhor se tivesses me procurado publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses receber de uma só vez e para toda a eternidade a lição viva e sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e veio ao encontro do teu coração desfalecido. Não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento poderão encaminhar a meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida, e sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina.
Confundido e magnetizado, o senador pensou se estava sonhando. Não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal de erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. O livro chama-se Há 2000 anos. Já fica aí uma perspectiva se Públio aproveitou naquele instante ou depois de milênios. Todos nós temos algum momento de encontro com Jesus. Alguém pode alegar que não se encontrou pessoalmente como Públio. Mas quem de nós, tendo o Evangelho à disposição, tantos livros psicografados, tantos oradores que vêm nos confortar, tantas lições maravilhosas de prática do bem, isso é Jesus. E todos temos esse instante glorioso de atender ao convite do Cristo agora ou daqui a milênios. Isso vai acontecer. Nós chegaremos ao encontro de Jesus em algum momento. O nosso livre-arbítrio está em buscarmos isso o quanto antes, nos ajustando ao plano divino, ou adiarmos indefinidamente. O ideal é que nós possamos fazer como Saulo, no livro Paulo e Estevão. Saulo, que era o seu nome de batismo, seu nome de nascimento, não de batismo, seu nome de nascimento, Saulo da cidade de Tarso, crendo estar defendendo vigorosamente a lei de Moisés, determinou e executou a morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, morto a pedradas. Saulo determinou torturas, perseguições, que originaram um êxodo de grandes proporções de Jerusalém. Saulo pessoalmente chefiava torturas, impassível, frio, perseguindo todos aqueles que se diziam abnegados do servidor de Nazaré. Até que num dado momento, quando ele está indo a Damasco, ele cai da sua montaria, Jesus se apresenta para ele em espírito, e quando Saulo, que também teve esse momento de se ajoelhar e começar a chorar, percebe que é Jesus, ele teve uma conduta diferente da de Públio. Ele imediatamente diz: Senhor, que queres que eu faça? Nas nossas adversidades, quando percebermos que os nossos planos não estão se realizando conforme nós gostaríamos, vamos ponderar que certamente ali se estabelece uma mudança de trajetória, e se estivermos atendendo à nossa consciência, é correto fazer planos, mas os fundamentais são os planos de Deus. Se percebemos que a trajetória está algo diferente daquela que planejamos, o melhor a fazer é repetir as palavras de Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Muito obrigado a todos.